Amigas e amigos, o blogueiro Ricardo Noblat, aí do Jornal o Globo, é um militante aí da linha de frente do jornalismo chapa branca do golpismo. Ele disse que a Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, já tem confirmações de que o sítio de Atibaia e o triplex do Guarujá são do Lula, e consequentemente ele vai aprofundar as investigações aí das famosas reformas, apesar das negativas dos documentos apresentados, né, principalmente das negativas aí do Léo Pinheiro da OAS, que é a empreiteira que vem sendo acusada de ter feito as obras no sítio e no triplex. Requentaram o caso aí recentemente, e isso que o Noblat fala pode ter certamente alguma razão, algum fundamento, né? E a gente sabe que esse juiz Sérgio Moro foi incensado, foi promovido exatamente para perseguir o Lula. A Operação Lava Jato é um tribunal, uma rosca sem fim contra o ex-presidente. O Sérgio Moro é um obstinado, né? Ele é um juiz que tem aí uma história, né, de seletividade, de parcialidade, de politicagem, né? Mesmo lá atrás, né, eu sempre falo aqui do caso de Maringá, que é a minha cidade e a cidade dele também, Sérgio Moro, do caso famoso do desvio de 500 milhões de reais na prefeitura do Tucano, Jairo Janotto, quando Moro era funcionário do Irivaldo Souza, um tributarista lá de Maringá, que assessorava juridicamente a prefeitura. Esse Irivaldo também foi envolvido aí nas negociatas, né, o que não impediu que ele promovesse um ato interreligioso recentemente lá em Maringá, em homenagem ao Sérgio Moro, reunindo aí várias igrejas católicas, evangélicas, e outras igrejas também. A informação toda está lá no meu blog, o outro lado da notícia.com.br, inclusive com os áudios do evento, com as falas, as entrevistas do arcebispo, do presidente da Ordem de Pastores, né, e do próprio Erivaldo elogiando o Sérgio Moro, né, um verdadeiro escárnio, um verdadeiro escândalo, né, depois de tudo que aconteceu lá, né, envolvendo este Erivaldo Souza, se fazer esse tipo de coisa. As informações estão todas lá no meu blog, inclusive com informações da Vara Criminal de Maringá, né, com documentos, fatos, dados e os áudios da CBN de Maringá sobre esse evento. E é preciso também a gente lembrar da Operação Banestado, né, que esse juiz Sérgio Moro também tem uma participação obscura. O caso foi inclusive apreciado por ministros do Supremo Tribunal Federal, que julgaram supostos excessos do Moro. Em 2010, a segunda turma do tribunal começou um julgamento só encerrado em 2013, né, em que foram contestados atos do magistrado. Eu estou lendo aqui um trecho de uma matéria do jornal Estado de São Paulo. Diz a matéria que, na ocasião, sobraram críticas feitas pelos ministros da Corte presentes da condução da investigação por Moro. A turma entendeu, no entanto, que não houve demonstração de parcialidade por parte dele, que gerasse um desvirtuamento do caso, e viram preservado o direito ao devido processo legal. Por isso, decidiram não afastar o magistrado e manter a validade dos atos praticados. O STF, no entanto, encaminhou as contestações aos atos do juiz do Paraná ao Conselho Nacional de Justiça, onde a apuração foi arquivada. Espírito de corpo, né? Ao invés de investigar, eles arquivam. Um dos ministros, veja bem, pasmem os senhores e as senhoras, minhas amigas e meus amigos, um dos ministros mais críticos ao procedimento do juiz em 2003 foi Gilmar Mendes, esse tucano aí também, militante do golpismo. Outro que criticou o juiz foi o que criticou o juiz Sérgio Moro. Foi o juiz federal Fausto Martim de Sanctis. Aí já não é mais matéria do Estadão, é outra informação, né, que o de Sanctis criticou a forma de fazer a delação em que se fixa de antemão o benefício que o réu receberá, bem típico aí das práticas do Sérgio Moro. Quer dizer, ele faz aí uma negociata com as delações, e aí no caso do Lula, no caso aí dessa delação suspeitíssima desse malandro do Sérgio Amaral, essa prática aqui que o De Santis critica, ela foi explicitamente aplicada. E outros casos também, mas nesse o caso é mais grave, né, por envolver aí, né, uma papagaiada, uma pantomima, né, um teatro aí muito mal feito, uma peça muito mal ensaiada.
né? E voltando ainda no caso do Banestado, a gente sabe que esse caso nunca foi devidamente esclarecido, o juiz Sérgio Moro não levou adiante as investigações, promoveu aí as chamadas delações premiadas, inclusive do Doleiro e o CEF, de maneira absolutamente suspeita. A mídia simplesmente ignorou, o governo FHC na época também não fez nenhuma questão de que o caso fosse investigado. Aquele negócio do envio de dinheiro, né, que suspeita-se que foram enviados aí de 30 a 50 bilhões de reais pelas famosas contas CC5, né, dinheiro aí que vai para fora do país, oriundos aí principalmente de sonegação de impostos, de caixa 2 das empresas, né, que o Banestado foi utilizado para isso, né, e o caso simplesmente desapareceu, ninguém sabe exatamente qual é o resultado de tudo isso, quem está preso, quem não está, quais são os processos que estão em andamento. É interessante a gente observar as cifras, né? São 50, de 30 a 50 bilhões, de Maringá 1 bilhão, né? Vai mais por aí, né? Tem um caso também famoso aí do mega doleiro Hélio Leniado, né, que foi liberado pela justiça após permanecer preso, né? Ele saiu da custódia da Polícia Federal em Curitiba após também assinar um acordo de delação premiada, que ninguém sabe que resultado que deu isso. Esse Leniado aí também envolvido no caso do Banestado. Né? Na delação premiada, ele se comprometeu a revelar como funcionavam os seus negócios e quem eram seus maiores clientes. Até hoje ninguém sabe quais foram os negócios, quem eram seus clientes. Né? Diz aqui uma matéria deixa eu ver aqui, da Folha de São Paulo, é da Folha, né, dizendo que Leniado foi preso quando desembarcava no aeroporto de Praga, desembarcava de um voo em Praga, na Tchecoslováquia, vindo de Israel. Ele fugira para Israel, onde havia obtido cidadania israelense, após a Polícia Federal decretar a sua prisão. Foi o Serviço Secreto de Israel, o Mossad, estou lendo aqui um trecho de uma matéria da Folha, que informou à Interpol que Leniado estava no avião, segundo 2 delegados da Polícia Federal ouvidos pela Folha, sob a condição, o jornalismo Folha aqui, sob a condição de que seus nomes não fossem revelados. Não se sabe bem por que o Mossad dedurou Leniado. Um dos delegados levanta a hipótese de que pode ser gratidão pelo esforço da Polícia Federal Brasileira em esclarecer o caso de Joseph Mengele, o carrasco nazista cuja ossada foi descoberta em 1985 e posteriormente identificada. Sujeiras não faltam nesse caso, né? Tem mais um aqui da revista Isto É, né? Dizendo que esse integrante aí da procuradora, integrante da Força Tarefa da Lava Jato, que vive aí na Globo, na mídia, falando pelos cotovelos, o Carlos Fernando dos Santos Lima, né, diz aqui a matéria da Isto É que ele tentou de todas as maneiras impedir que os preciosos documentos lá nos Estados Unidos, que foram descobertos nos Estados Unidos, foi enviado lá uma equipe para investigar o dinheiro que foi enviado aí no processo do Banestado, desse caso aí do Banestado. Diz aqui que os preciosos documentos fossem entregues aos membros da CPI, a CPI da Assembleia Legislativa Estadual que investigou o caso. A matéria da Isto É conta que a atuação do procurador causou constrangimento tanto na delegação brasileira quanto nas autoridades dos Estados Unidos. Nas palavras de um dos americanos, entre aspas, foi insólito. Depois a Receita Federal acabou fazendo autuações aí em torno de olha os valores, 8,2 bilhões. Tudo é bilhão, 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 bilhão quando se trata dessa turma aí. Depois o Moro também esteve envolvido aí no caso do doleiro, confesso, o português, estou lendo outra matéria aqui do O Globo, né, do português Luiz Felipe Malhão de Souza, né, que ajudou a trazer da Suíça para o Brasil pouco mais de 500 mil reais, que é a Alstom, essa empresa aqui do metrô de São Paulo, desse caso rumoroso aqui, que há quem diga que tem dimensões superiores ao da Petrobras, que é o mesmo método dos contratos, das licitações viciadas, coisa que a Operação Lava Jato deveria investigar, não investigou, varreu para debaixo do tapete. O Sérgio Moro trocou esta condição, essas delações que apontavam isso, não estou dizendo aqui no caso da Petrobras e não da Alstom. O Sérgio Moro trocou aí pela politicagem, pela perseguição política, mas no caso da Alstom, aqui voltando à matéria, ele disse que esse dinheiro era para pagar
a propina a políticos sem saber que os recursos eram da multinacional francesa. Ele trabalhava numa empresa de engenharia, foi condenado a 5 anos e 9 meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro. E a matéria segue, tal, o processo correu em segredo de justiça, por uma razão mais ou menos óbvia que os juízes brasileiros negam. Malhão e Souza faziam parte de um programa de delação premiada. Olha o Moro de novo com as suas delações, com as suas papagaiadas, né, termo que ele refuta com veemência, ele e o Malhão. Nunca delatei ninguém, só ajudei a polícia e a justiça a entender como ocorriam as operações. Esse é um caso também que desapareceu tanto do Sérgio Moro, da justiça, da mídia, enfim, simplesmente isso virou fumaça. Tem outro caso aqui também que fala aqui que foram 111, olha só, 111 brasileiros, Moro envolvido também, sendo investigado pela Polícia Federal sob suspeita de remessa ilegal de dólares, olha o valor, 2,2 bilhões de dólares para uma agência de um banco de Israel, né, entre 2000 e 2015. O caso, o valor em termos atualizados isso daria muito mais, aí tem cifras astronômicas aqui que não dá nem para se calcular essas cifras, né? O que se sabe é que o Moro simplesmente mandou instaurar inquéritos, 111 inquéritos, que até hoje ninguém sabe e ninguém viu que fim levou, o que aconteceu. Enfim, esse juiz todo ficha suja, envolvido em todo tipo de maracutaias, de negociatas, de trocas das delações por politicagem, né, induzindo aí as investigações, né, direcionando as investigações. Investigação nada, na verdade o que ele faz é simplesmente a politicagem se limita a isso. Não há nenhuma investigação, ele se baseia tudo em ilações, suposições, as delações estilo Sérgio Moro. Né? E tudo isso tem servido aí, na verdade, tem sido escondido, ele tem sido mostrado uma cara dele que não corresponde à realidade, a esses fatos que eu narrei aqui, que eu mostrei, né? E isso alimenta aí esses fanáticos fascistas, trogloditas, né? Que estão aí nas redes sociais, nas ruas, promovendo as arruaças aí que eu já tive a oportunidade de comentar aqui no vídeo passado. Forma-se num país, eu estava aqui lembrando, né, um caso semelhante aí num país que tinha essa profusão de grupelhos fascistas, de grupelhos violentos, intolerantes, homofóbicos, racistas, machistas, que depois isso foi evoluindo, né, na esteira de uma crise internacional, né, algo muito semelhante com o que a gente está vendo hoje no cenário mundial, né, e nesse país isso foi crescendo, foi evoluindo, né, até que surgiu um sujeito, né, por dentro da legalidade democrática, defendendo a legalidade democrática e ao mesmo tempo vituperando contra ela, armando, preparando o bote, né, que depois no final das contas ele acabou dando bote, né, e foi um personagem importante aí das tragédias da história da humanidade. O seu nome? Adolf Hitler. Um abraço. Obrigado.